que isso. O livro coloca uma coisa. Quando você desalieniza, quando você enxerga o outro de forma desalienada, o que significa dizer reconhecê-lo na sua alteridade, por mais radical que ela seja, né? O que acontece é que o que os economistas chamam de carências materiais e o que os religiosos chamam de carências espirituais, elas se atenuam, porque elas são desdobramentos desse tensionamento, desse estranhamento que é gerado simbolicamente. Então, você força um estranhamento simbólico e você não suporta as consequências disso, porque as consequências disso são justamente uma escalada da falta. Tá. Então, quer dizer, uma proposição meio antimarxista por excelência. Você está falando que o estranhamento simbólico ele vem antes dos processos de espoliação material. Eu acho que sim. A minha conclusão é de que sim. Nós temos que partir do universo simbólico para chegar às consequências que o materialismo chegou. É curioso notar que assim, é distante e não é, porque nós estamos no campo do materialismo, mas nós vamos suplantar algumas suposições que hoje, 150 anos passados, parecem mais evidentes. Por exemplo, a ideia de que o desenvolvimento das forças produtivas vai entrar em contradição com as relações de produção parece pouco plausível hoje, depois do fato de que nós estamos na quarta revolução industrial e não aconteceu nada com as relações de produção. Eu mesmo perdi duas, assim. Não consegui pegar nas últimas duas. Então, bom, eu acho que uma das coisas, e aí eu vou virar para você um pouquinho, porque isso aqui é uma conversa, não é uma entrevista, é o que eu me propus, o que você se propôs a fazer, que é o debate sobre psicanálise. Porque, na verdade, esse pano de fundo permite um diálogo com a psicanálise que me parece que pode ser muito proveitoso, até porque a antropologia ela sofreu avanços importantes no diálogo com a linguística e com a psicanálise. São duas disciplinas que serviram de base para um salto muito exitoso da disciplina antropologia, né? E eu penso que a antropologia ela também está tensionada da mesma forma, é a mesma tensão que eu estou descrevendo aqui. Para onde ela vai? O que ela vai enxergar, afinal de contas? Ela pode vir a ser, dependendo do seu destino próximo, ela pode vir a ser uma ciência onde vai estar, no seio da qual vai estar acontecendo o debate mais importante sobre o nosso futuro. Então, não é por outra razão que tem se falado de ontological turn, né, virada ontológica, ou esse último livro do Graeber, né, do David Graeber e do David Wengrow, né, sobre o despertar de tudo. A antropologia está sugerindo uma reapresentação da história que permite, talvez, vislumbrar, mais uma vez, horizontes que a gente chamaria de utópicos, né? De superação do estado atual de coisas, né? De coisas. Então, eu penso que a psicanálise, e por isso, até numa conversa com você, foi a partir de uma conversa com você que você me sugeriu a leitura de um texto que não me era conhecido, ou se eu li quando jovem, não retive o argumento, até porque é um texto meio enigmático, né? Sobre justamente o que é traduzido por infamiliar ou incômodo, né? E você me sugeriu essa leitura e caiu como uma luva para o meu argumento. Quer dizer, olha, tá nisso. Curiosamente, é um conceito dialético do Freud. Né? O Freud, ele aqui e ali, ele tropeça na contradição. E esse conceito é um conceito interessante que você me fez enxergar, porque ele é um conceito que joga a luz sobre essa questão, né? O quanto o simbólico torna o outro infamiliar, dependendo da maneira como você, né, desenvolve esse... Eu fiquei também bastante interessado da maneira como você utilizou, né? Porque a minha impressão o conceito no teu livro. Porque a minha impressão era que, bem, há essa ideia da contradição como elemento fundamental de organização das relações sociais, né? E como o reconhecimento da contradição é aquilo que permite um certo movimento no interior da vida, uma certa transformação
estrutura de mutação na vida social. Mas quando você pega esse conceito do Freud, quer dizer, fica muito claro, talvez por isso essa tua guinada simbólica, de que não, tem uma contradição que é interna à própria definição do que é autoidentidade, do que é o mim mesmo, do que é o si mesmo, né? E, para mim, também faz muito sentido pensar quais as consequências políticas disso, no sentido mais forte do termo. Eu acho que não é à toa que essas consequências começam a se sentir, entre outras coisas, na própria América Latina, né? Porque, por exemplo, eu até queria saber um pouco a tua opinião a respeito disso. Quer dizer, a gente vê no nosso continente um movimento mais ou menos bem sucedido de tentativa de uma reconstrução institucional do nosso espaço comum. Quer dizer, o Equador, que desenvolveu essa ideia da natureza como sujeito de direito, né? Quer dizer, mudando radicalmente essas relações entre sujeito e objeto. Né? Falando, não, se esse é um sujeito de direito, então, quer dizer, tem algo que é muito mais próximo do que eu podia imaginar. Quer dizer, a própria relação que era completamente infamiliar, quer dizer, a natureza como um outro elemento, não tem ação, não tem dinâmica, não tem nada, ela se torna como um elemento interno da nossa própria ideia de comum, no sentido forte do termo. Sim. Os países como a Bolívia, que começaram a insistir, não, mas as nossas estruturas do tempo da nossa sociedade, ela tem uma multiplicidade de temporalidades, ela não pode ter o tempo do Estado-nação, né? Com a sua origem aqui, num certo momento, e o seu desenvolvimento. Então, daí essa ideia de estados plurinacionais, que reconhecem múltiplas temporalidades e múltiplas formas de existência no interior do mesmo espaço. E me parecia muito que, bem, para quem aceita, ou para quem compreende, então, o problema da relação alteridade como uma questão política central, né, eu me perguntaria, bem, será que no nosso continente a gente não está à procura, então, de dar novas formas institucionais para essa alteridade expandida que vai se constituir na vida social? Eu faria referência também ao pensamento indígena brasileiro, né? Que está emergindo e sendo reconhecido no mundo como algo de importante, né? Algumas pessoas me perguntaram assim, mas no que esse livro dá, afinal de contas? Vai para onde? Né? E é curioso que assim, eu ia escrever um capítulo programático e, por recomendação de muitos amigos intelectuais, disseram, para aqui, faz uma suspensão desse debate, porque ele vai ensejar um debate prático, pragmático, que talvez você possa depois voltar ao tema com um diálogo já acontecendo, com um debate já acontecendo. O ideal seria que essa produção fosse mais coletiva do que individual, né? Até porque você mesmo não vai saber as consequências todas. Você está encerrando, né, um raciocínio. Deixa a parte prática para o tempo, né, amadurecer. Mas curiosamente, eu escrevi um texto de jornal com o Gabriel Galípolo sobre moeda comum na América Latina. Olha, nós estamos amarrados na América Latina e eu não quero uma moeda única que substitua as moedas nacionais, porque nós não temos maturidade institucional para isso. Mas uma moeda comum, uma espécie de bancor regional, que conviva com as moedas nacionais e sirva de elemento catalisador de uma integração mais rápida, eu penso que está na ordem do dia. E pensando numa eventual vitória do Lula, que eu imagino que seja o favorito dessa eleição, com tudo que nós vamos passar de pesadelo nos próximos 35 dias, mas eu acredito muito na capacidade do Lula, né, reorganizar as forças progressistas nessa direção. O Lula se interessou muito por esse tema, porque o Lula sabe que nós precisamos de novidades. Ele sabe. O Lula tem muita intuição política. Ele sabe, ele se vê ali constrangido pela situação política internacional. Sabe que a China está numa situação complicada em função da geopolítica. Sabe que a Rússia está numa situação difícil pela mesma razão, e a guerra da Ucrânia é um elemento, né, que esgarça o tecido social geopolítico, né? O tecido geopolítico. Os Estados Unidos forçando uma situação com medo até de perder protagonismo, medo da Europa se voltar para a Ásia, nova rota da seda, tudo que está acontecendo, todos nós acompanhamos. Bom, o Brasil, ele está em que lugar? No momento, em lugar nenhum. A Bachelet falou ontem, né? Estamos com saudade do Brasil.
E alguém respondeu no Twitter, né? O Brasil está com saudade do Brasil. A gente não consegue mais se reconhecer nem em relação às nossas mazelas. Tudo está exacerbado no Brasil, né? Mas eu penso que se os progressistas assumirem o comando do país, né, oxalá também o comando aqui do Estado, eu acho que nós podemos fazer uma coisa grande. E não vamos ter o direito de não fazer. Uma coisa grande, que possa permitir que essas tendências que aparecem aqui, lá, né? Você citou Equador, citou Bolívia, poderíamos citar o Chile também, pela mesma razão. Tem muita coisa acontecendo no continente e um desejo, né, de uma superação do quadro atual. Então, eu imagino que a pauta sul-americana, sobretudo, né, embora não quero desconsiderar o México, não, porque o AMLO está com ideias muito interessantes. Né? Esses dias eu falava com o Vijay Prashad, que encontrou com o pessoal do Morena, e eles estão com umas ideias muito interessantes lá. Então, apesar do México estar colado nos Estados Unidos e ter um grau de dependência aqui exacerbadíssimo, existe um pensamento ressurgindo no continente, né, que pode nos despertar para possibilidades que não deveriam ser descartadas ou desconsideradas. Pois é, Fernando, mas eu queria explicar um ponto, porque você traz agora um conceito de desenvolvimento que não foi exatamente o conceito que teve em circulação entre nós durante esse tempo, né?